Qualquer pessoa minimamente interessada sobre o tema educação vai procurar um livro sobre história da educação, pedagogia, gestão pedagógica, gestão escolar, enfim, alguma literatura que aborde o assunto de maneira séria. E aí, a pessoa que procurar esse tipo de literatura vai entender a evolução da educação e da metodologia, não apenas no ambiente nacional, mas no ambiente internacional, para poder fazer uma boa analogia. E o que falta para a gente aqui no Brasil? O primeiro ponto, o ponto inicial disso tudo, é o Manifesto dos Pioneiros de 1932, onde já existia um conceito de necessidade educacional aqui no Brasil. Depois disso, tudo foi caminhando. Quando chegou exatamente na época da ditadura militar, houve uma involução na educação brasileira. Houve uma involução no sentido de uma educação igualitária. Porque é exatamente esse tipo de reflexão que Paulo Freire, que Florestan, que grandes filósofos da educação massificam o tempo todo. Na verdade, isso não é um conceito brasileiro, mas é um conceito internacional, abordado em muitos países, mas repito, aqui no Brasil, com maior dificuldade. Então, a partir da ditadura militar, aqui no Brasil foi entendido que o gargalo educacional para o pobre seria o pós-técnico, ou seja, preparar algumas pessoas, boa parte da população, para que fizesse o antigo segundo grau, hoje médio, técnico, e fosse um bom profissional da área técnica, amparando aquele profissional que fez o ensino superior e se tornou um especialista. E por isso mesmo, o gargalo para a universidade ficou bem pequenininho. E só quem conseguia chegar ao ensino universitário foram as pessoas, a partir daquele momento que tinham uma condição financeira legal. E o grosso da população brasileira, não. Depois veio a democracia, a partir da CF/88, observando o ensino de maneira, em princípio, igualitária. Mas não foi isso que aconteceu, porque a educação passou a ser uma educação empresarial, preparando pessoas específicas para cargos de comando e outras para que fossem comandados. E aí abriu um leque. Esse leque partiu e continua partindo de dois princípios: o ensino público, difícil acessibilidade, e o ensino privado para algumas pessoas. E a diferença entre os dois ramos. A metodologia educacional brasileira no ensino público não é ruim, ela é atualizada, ela busca a igualdade dentro da educação, mas a infraestrutura utilizada na maioria das escolas públicas do Brasil, principalmente na região sudeste, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é horrível, por vários aspectos. Agora, o ensino privado, não, ele tem uma direção. E essa direção do ensino privado está preparando aquela pessoa ali para, quem sabe, conseguir o grau universitário e se tornar um especialista. Ainda assim, não serão todos. E o que é, então, o tal do método de ensino Paulo Freire? Como muita gente fala sem saber o que é. É justamente propagar, dentro do ensino brasileiro, igualdade. E não proporcionar uma desigualdade educacional. Principalmente, uma teoria que faz parte da metodologia educacional, chamada plasticidade. Esse sim deveria ser para todos. E o que seria plasticidade? Não é muito difícil a gente entender, não. Quando o aluno, em qualquer nível educacional, aprende aquela matéria, aprende aquele assunto, e ele desenvolve no meio social dele, funcionalmente. O nome disso é plasticidade. É quando você absorve uma informação e você desenvolve essa informação no seu dia a dia, seja exatas, seja humanas. Ou seja, você filosofa o tempo inteiro aquela informação que teve. E aí a gente entra em mais um detalhe, o tal do ensino cívico-militar. Bem, como eu amo a democracia, também entendo que
os responsáveis devem escolher para os seus filhos a melhor metodologia. Se eles querem que os filhos deles estudem em escolas com um modelo militar, é uma opção deles, um direito deles também. Agora, o que não deve acontecer é investimento duro do dinheiro público para fazer com que a maioria das escolas tenham esse método de ensino que dificilmente propaga o princípio da plasticidade, a teoria da plasticidade, mas aí é opcional. Então, não deve ser empenhado dinheiro público nesse sentido. É opcional daquela pessoa, daqueles responsáveis que querem colocar seus filhos nessa direção. Eu prefiro o senso crítico, eu prefiro a plasticidade. Beleza? Um pouquinho sobre educação. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.